E aí, gente, tudo bem? Recebam aí a nossa alegria, o nosso abraço por estarmos aqui mais uma vez para gravar esse vídeo, para fazer esse programa de rádio. Lembrando a todos vocês que na Rádio Boa Nova, nos canais offline e online, você vai encontrar o programa A Caminho da Regeneração, gravado sempre com a presença de Samuel Gomes, autor dos livros. E também vocês vão encontrar os nossos vídeos no nosso canal no YouTube, o canal da Dufo, no Facebook, na página de Face do Samuel, na página de Face da editora Dufo também, ok? Todas as participações e dúvidas que vocês tiverem, vocês podem encaminhar tanto para o e-mail da Rádio Boa Nova, quanto para o e-mail da editora Dufo, nós vamos estar respondendo aqui para vocês, ok? E aí, Samuel, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos aí conversar um pouquinho sobre os livros. Isso mesmo. Por que é sobre os livros, gente? Porque nós já terminamos o estudo da obra A Decisão. E Samuel quer dar uma panorâmica dos livros que a gente já publicou, que tem a sua lavra autoral ou mediúnica. É importante a gente destacar aqui que Samuel tem um livro de própria autoria dele, escrito como psicólogo humanista que ele é, que é o livro que nós vamos estudar hoje, A Verdade Além das Aparências, o Universo Interior. Samuel, fala um pouquinho de como que surgiu esse livro, A Verdade Além das Aparências, e qual que é a proposta dele? Bom, esse livro surgiu através do exercício de autoconhecimento que a gente tentou fazer com a questão número 919 do Livro dos Espíritos, que pediam que a gente observasse no final da noite todo o nosso comportamento diário. E eu fui fazendo aquilo durante um ano, né? E eu fui notando que quando eu fazia à noite, eu não tinha uma característica viva daquilo que estava acontecendo no momento. Eu ia lembrar da minha raiva, eu já não estava com raiva, eu ia, né? Apesar de fazer uma avaliação, era uma avaliação muito superficial. E eu notei que eu precisava ter uma consciência próximo do momento em que estava acontecendo as coisas, quando eu estava com raiva, quando eu estava magoado, para me perceber a minha reação, estudar o meu comportamento. Então eu criei um exercício de observação que eu marcava 3 minutos, observando a minha mente, para me condicionar a olhar para mim. Então, a partir desse exercício, eu fazia ele com o olho aberto, com o olho fechado, 3 minutos e foi repetindo. E notei que só funciona o desenvolvimento da consciência se você fizer todos os dias. E quando eu fui fazendo isso, foi passando os meses, foi passando os anos, eu tive uma consciência muito clara de como que a mente funciona. Então o autoconhecimento passou a estar mais vivo perto de mim a cada momento. Aí foi onde surgiu o projeto do livro. Tinha uma base inicial. Quando você nos convidou para produzir o livro, nós criamos um grupo de discussão, estudo, de discussão, e aí foi surgindo uma obra mais ampla. Isso. Né? É importante compartilhar com vocês que fui cliente do Samuel, né? Trabalho na editora Dufo já há 13 anos, fiz terapia com o Samuel por 2 anos e pouco e tive a oportunidade de vivenciar na terapia e na minha própria vida essa proposta de autoobservação que é discutida neste livro, A Verdade Além das Aparências, o Universo Interior. E ao longo da preparação de publicação desse livro, nesses grupos de discussão, nós, além do conteúdo apresentado pelo Samuel como proposta, que é o que nós vamos apresentar para vocês aqui, o grupo de discussão fazia várias perguntas e o Samuel respondia. Então, a cada capítulo, nós inserimos também neste livro as perguntas que o pessoal fez para o Samuel e as respostas que ele deu para a gente aí. Samuel, só uma curiosidade aqui, você tem uma especialização numa área muito exótica, né? Fala para nós o que é essa especialização em tanatologia, para a gente saber o que seja tanatologia e o que te motivou a estudar. Quando eu estava formando em psicologia, a Universidade da FUMEC lançou esse curso de pós-graduação, e como eu queria desenvolver uma área de percepção para trabalhar com conteúdo espiritual, um dos temas que eu queria trabalhar muito é a morte, e tanatologia é o estudo da morte. Então, caiu de luvas, porque só foi um curso lá, foi o único grupo que fez, porque eu acho que o pessoal não queria estudar muito a morte. Ninguém está querendo saber desse assunto. E a gente fez essa pós-graduação que para mim foi muito boa, porque fala do conteúdo da morte, abria o aspecto da vida após a morte, então
Veio a calhar porque a minha área de atuação, uma das áreas de atuação é trabalhar com um ser espiritual, um ser imortal. Muito bem, e é o que a gente tem proposto aqui nos nossos vídeos também, nas suas obras, né, Isso Samuel? mesmo. Então vamos lá. Samuel, o primeiro capítulo do seu livro, ele vai ser o tema do nosso estudo hoje, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Capítulo 1. Aliás, Samuel, eu acho que a gente precisava voltar na apresentação. Vamos lá? Vamos descombinar o combinado e vamos pegar a apresentação aqui, porque eu acho ela muito importante. Eu, como sempre, vou lendo os trechinhos da obra, compartilhando com vocês o conteúdo. Vou parar pouco para fazer minhas perguntas, vou abrir mais para os seus comentários, porque tem uma série de perguntas e respostas logo no final. Então vamos lá. Começa assim. Ao longo de minha vida, sempre fui pesquisador intelectualizado. Isso é uma fala do Samuel, tá bom, gente? Fortalecido ainda pelo fato de já ter recebido orientações espirituais na família. Senti-me bem com essa característica, acreditando ser bem-sucedido por ter atingido a proposta de crescimento que desejava até então. Entretanto, em certo estágio de minha vida, meus pensamentos intensos e desgovernados e minhas emoções perturbadoras dominavam o meu mundo íntimo, determinando o meu ser em detrimento das minhas vontades. Dessa maneira, um conflito entre o meu eu real e o meu eu ideal foi criado. Luta básica de todos, né, Samuel? Isso. Então vamos lá. Encontrei neste momento certo limite e percebi que faltava algo para que eu atingisse o crescimento autêntico. Descontente com minha situação, uma necessidade íntima começou a se manifestar em mim. Uma nova consciência estava emergindo sem que eu identificasse sua origem, impulsionando-me a mudar. Restava-me então encontrar uma maneira de desvendá-la. Este livro é fruto desse descobrimento, que se deu paulatinamente por meio de um exame constante do que penso e do que sinto. Entusiasmado com o resultado desse processo, o qual me fez enxergar de maneira mais consciente o trabalho que tenho que fazer em mim mesmo, passei a refletir de alguma forma a harmonia que eu observo no universo, decidindo compartilhar minha experiência nesta obra. Ao longo deste livro, será possível perceber que tentei abranger os vários aspectos do mundo íntimo, os quais influenciam nossas vidas a todo o tempo. Aqui apresento algumas atitudes e reflexões que nos ajudam a direcionar nossa atenção para o universo interior e antevejo ainda o que poderá acontecer com as pessoas que estarão despertando para este movimento de autoeducação, o qual, com o passar do tempo, se fará natural e espontâneo. Samuel, essa é uma expectativa sua ou é uma realidade? É uma realidade, porque quando você nota no movimento coletivo o surgimento de muitos autores, de muitos livros que falam sobre o tema, né, e parece que há um envolvimento generalizado por necessidade espiritual da própria criatura humana. Nós vivemos uma época em que as pessoas têm que entrar para dentro, não tem outra alternativa. As pessoas vão ter que fazer o autoconhecimento. E por causa dessa necessidade surgem esses temas, a espiritualidade parece que faz um trabalho também de amplitude e informação nesse aspecto, porque nós passamos pelo estágio do conhecimento, que era uma necessidade do desenvolvimento também da ciência, e o homem criou o homem intelectualizado, o homem que sabe muito. Então, mesmo na própria doutrina espírita, a fase da revelação foi estabelecida por Kardec e depois veio uma fase de desenvolvimento do conhecimento. Então nós criamos o que nós chamamos de intelectuais da doutrina espírita, porque nós sabemos muito, mas mesmo com esse saber que nos dá uma dinâmica de vida diferenciada, nos pauta de forma mesmo que superficial, que é o homem que conhece, mas ele tem dentro da intimidade um mundo que contradiz, que reage, e então você cria uma luta entre o eu que sabe e o eu que é os fatores mentais, emocionais, e muitas vezes nós criamos o ideal de ser, que é o vir a ser,
mas esquecemos de olhar para o ser, que é o que é o que realmente já existe. Então, essa luta entre o conhecer e o ser cria um diapasão de conflito interior. Então, eu me via exatamente nesse processo e precisava dar um salto. O salto que era necessário se fazer é o salto do autoconhecimento. Por quê? A diferença do conhecimento para o autoconhecimento é que o conhecimento ele lida com o símbolo. Então, eu vou estudar, por exemplo, o pensamento. Aí eu pego os livros de pensamento, leio sobre o tema. Agora, o autoconhecimento, que é uma nova forma de abranger um estudo, ele lida com um processo direto. Eu tenho que observar o meu ato de pensar para me aprender através dele. Então, um aprende simbolicamente, superficialmente, o outro aprende com o que é, com o que é vivo. Com a realidade, com a realidade viva. Então, essa metodologia de aprendizado, onde você lida com a realidade viva, é um novo processo de aprendizado que tem que ser estabelecido na Terra. Então, o autoconhecimento, para mim, representa um novo patamar de aprendizado que o homem tem que fazer. Dando menos importância à informação, usando a informação para olhar o conteúdo de realidade e ter esse contato com o objeto real. Esse aprendizado é o aprendizado que vai nortear o caminho do homem a partir de agora. É importante o Samuel tocar nesse assunto do momento pelo qual nós estamos vivendo na Terra, porque nos programas e vídeos anteriores nós abordamos exatamente isso quando nós estudamos os livros da trilogia A Regeneração. E é importante a gente até dar uma pausa aqui nesse livro, Samuel, porque eu estou com uma dúvida aqui do leitor, que é o Luiz, lá de Caxambu, do Circuito das Águas, aqui em Minas Gerais, onde ele comenta o seguinte: então nós já estamos vivendo o período de regeneração? Ou estamos próximos da regeneração? Seria tão bom se a sociedade melhorasse, se todos se comprometessem com o bem do favorecimento da regeneração. Estamos cansados de tantas lutas, de roubos e tantas ilegalidades. Às vezes é difícil de acreditar, mas Jesus é maior do que todas as mazelas. Estamos então na regeneração. Sim, a regeneração inicia com o processo de despertar espiritual revelado pela doutrina espírita, porque a revelação ela vem teoricamente primeiro, para depois atingir o coração, né? E quando nós chegamos nesse estágio hoje, o que evidencia? Evidencia uma coletividade necessitada do bem, buscando o bem, e um grupo de espíritos que assumem um papel muito forte no nível de comunicação, né? Porque a comunicação do mal é muito mais forte do que a comunicação do bem. Mais eficaz, né? Ninguém quer. Tem programas de televisão que falam da natureza, fala, né, da educação, do bem, da caridade. Mas todo mundo gosta do programa, jornais de sangrentos, assim. Então parece que o mundo está periclitando, mas não está. Os nossos governantes. Não, o caráter moral que precisa ser feito no planeta, isso é de ordem coletiva. Os nossos representantes de governo são a nossa cara. Retratam a nossa realidade. A nossa luta, né? Nossos interesses. Né? Enquanto nós não tivermos uma consciência que nós precisamos ser éticos, precisamos assumir uma postura moral, mas isso está acontecendo muito. Porque quando você vai para dentro da casa, no lar, por exemplo, o papel da educação do lar hoje é muito forte, né? O afeto entre as criaturas é muito grande, o elo de vínculo entre os seres é muito grande. Então a regeneração está em vento e popa. A fase teórica da regeneração passou. Nós estamos vivendo uma implementação prática e vivencial, só que nós estamos numa transição de geração. O que é a transição de geração? Existe uma geração de espíritos encarnados e desencarnados que estão saindo do planeta. Desencarnados estão saindo mais rápido, porque já estão no plano espiritual, não tendo mais condição de voltar para o planeta Terra, eles vão ser retirados do planeta. Agora, quem está encarnado tem que esperar desencarnar. Então, uma outra pergunta de um dos companheiros aí que me perguntou, falou assim: eu pensei que ia ter uma morte coletiva generalizada. Não. A limpeza espiritual é decorrente da fase de desencarne que cada um de nós vai passar. Vamos cada um no seu período. Vamos colocar aí uma fase mais forte de 80% de desencarne é 40 anos. Com 40 anos, a idade coletiva do planeta, com 40 anos desencarna 70% dos espíritos, porque a maioria é velha. Nós vemos uma civilização de espíritos velhos. Tem o novo? Tem, mas esse novo aí, ele vai
vai nascendo gente nova e cada vez está nascendo espíritos mais novos. Essa turma mais velha aí, que está complicando o planeta, eles estão com uma faixa mais ou menos de 40 a 90 anos de idade, que é a turma mais pesada que tem que sair. E aí, nesse caso, essa proposta de autoconhecimento que você falou, que é a tônica desse momento que nós estamos vivendo e a proposta aqui desse seu trabalho, você comenta que o objetivo desta obra não é acabar com os nossos condicionamentos, pensamentos e emoções, pois eles continuarão tentando e até algumas vezes conseguindo nos definir, dominar e perturbar. Seu objetivo, ou seja, do livro, na verdade, bem como do próprio autoconhecimento, é aumentar nosso grau de consciência a respeito de tudo que nos acontece por dentro de cada um de nós, surpreendendo-nos em uma posição de observação íntima, pois esta é responsável por impedir que os nossos pensamentos e emoções voltem a nos conduzir e a nos perturbar de maneira como faziam até esta revolução interior. Pergunta, essa geração nova que está chegando já vem com esse recurso? Vem com essa predisposição. Nós não temos então a predisposição. Nós estamos criando a predisposição de olhar para dentro. Eles já têm essa predisposição, então entendi. Essa mensagem cai mais... Tanto é que a busca da meditação, a busca por caminhos da visão interior, ela já se faz naturalmente. Hoje a divulgação do trabalho de meditação é muito ampla, em todas as faixas de idade, tem sido introduzido nas escolas. Então, a tendência é que esses elementos venham adequar à necessidade dos espíritos que nascem agora. Nós estamos iniciando, nós estamos nos acostumando, até porque a perturbação é muito grande e nós passamos a nos preocupar com esse nível de perturbação, que é uma perturbação interior que nós não estávamos acostumados a olhar para ela, até porque nós achávamos que nós éramos a mente. Como nós não somos a mente é uma estrutura desenvolvida por nós evolutivamente, de natureza mais sutil. Eu tenho os órgãos como o coração, o sistema nervoso, a mente é uma natureza, um órgão, uma estrutura nervosa, um aparelho psíquico que está relacionado com a natureza mais sensível, mais invisível do ser. Você não está falando do cérebro, né? Você está falando da mente, que é uma instância acima. É um cérebro espiritual, porque nós estamos falando de aparelho psíquico. Eu tenho um cérebro físico, eu tenho um cérebro espiritual. O próprio Freud falava de um aparelho psíquico, mas eles não tinham uma base fundamentada para isso. Agora não, agora nós temos uma perspectiva mais clara do que é um aparelho psíquico. Então nós temos dois sistemas nervosos, um sistema nervoso de natureza material e um sistema espiritual. Isso, que os espíritos chamam de corpos espirituais. Né? Samuel, e no caso, por exemplo, dos espíritos que vão evoluindo e perdem inclusive os corpos inferiores, o mental inferior, o superior, mas a mente ainda permanece. Ela tem essa natureza de instrumento ainda nesse nível? Porque tudo que nós perdemos é superficial. O conteúdo essencial da experiência, que é o valor espiritual em si, ele não se perde. O que perde, por exemplo, eu falo português brasileiro. Vai chegar uma hora que o planeta Terra não vai existir. Talvez não vai existir mais português brasileiro, talvez, ou então tenha essa... E talvez eu vou comunicar mentalmente, eu não vou usar mais linguagem, eu vou ficar carregando uma coisa superficial que eu precisei usar numa época e eu não preciso usar mais. Então eu tenho que perder essas coisas, senão eu vou ficar com um lixo... lixo... Coisa parada, ocupando espaço. Estagnada no meu HD espiritual. É assim? Eu tenho que fazer a limpeza. Eu vou perder essas superficialidades para mim ficar mais essenciais. Então tem gente que fala assim, memória não perde. Como que não perde? Até o nosso equipamento, os nossos computadores, você tem que fazer uma limpeza de vez em quando. Tem que dar uma renovada, né? Uma renovada e existem coisas o que nós usa também e o vamos que não perder. usa. Isso né? mesmo. Samuel, tem uma pergunta muito interessante aqui no seu livro. Devemos tomar cuidado com o autoconhecimento? Então veja bem. Sim, porque o ser humano procura se vangloriar, se projetar de maneira muito egoísta. Logo, o próprio desenvolvimento do autoconhecimento pode tornar-se uma faca de dois gumes, pois podemos começar a nos vangloriar por, supostamente, termos o controle sobre nossos pensamentos e emoções, ou mesmo começar a projetar um enriquecimento pessoal que ainda não temos. O nosso problema é o eu, o ego.
na verdade, né? Infelizmente, tudo que passa por nós, se o ego pegou um tracinho, vira problema. Que aí eu já falo assim, sou demais, né? Tô podendo. Tô podendo, então, que é uma perspectiva que eu tenho que observar com o autoconhecimento. Até ele torna-se uma faca de dois gumes, porque tem gente que acha que faz meditação, que faz isso, que faz isso, observa mais, já é melhor do que o outro, já está caindo no processo egóico de comparação. Né? E eu preciso estar atento a isso, porque a amplitude de uma sensibilidade não quer dizer que nós somos superiores às pessoas. Samuel, é interessante você comentar isso, porque a gente, muitos de nós estamos numa busca há muito tempo, né? Por conhecimento, agora começando a despertar essa questão da consciência, da autoobservação. E apesar da gente carregar muitos valores e de sermos pessoas que já fugimos do mal e até estamos buscando o autoconhecimento, vamos deixar aqui, estamos buscando o autoconhecimento, nós enfrentamos dificuldades para poder superar as angústias, os medos, que os desafios da vida têm nos oferecido no dia a dia. Mesmo frequentando reuniões, estamos lá na mediunidade, estamos lá na terapia, e no entanto as angústias, as dúvidas, os sofrimentos batendo à nossa porta. Como que o autoconhecimento pode aliviar essa pressão na nossa vida, Samuel? Primeiro olhando para isso. Se eu consigo olhar para isso, eu já tenho um meio caminho andado. Olhando para essas angústias? Isso, olhando para isso, porque antigamente eu não olhava. Agora eu olho, eu observo, eu só vou aprender sobre esses elementos e a lidar com esses elementos quando eu puder olhar para ele com mais clareza. Samuel, então, mas às vezes a gente não olha para eles e sai correndo. Isso mesmo, porque aí eu não quero nem ver. Eu tinha uma tendência a fugir, né? Eu olho, mas eu falo, não tô gostando do que eu tô vendo. Não quero ficar triste, não quero ficar ansiosa, não quero ficar angustiada. O que a gente faz? O que o autoconhecimento faz é olhar para ele sem medo, porque se eu não olhar para o processo real, eu não mudo ele. A tomada de consciência da realidade, daquilo que acontece conosco, é que vai fazer uma mudança. Não adianta eu ter conhecimento da raiva, estudar a raiva, ter conceitos psicológicos da raiva, se eu não olhar para a raiva. A teoria não melhora nada. Tem hora que a pessoa fala assim, eu quero saber por quê. Vai adiantar o quê? A pessoa rompe o relacionamento. Eu quero saber por quê, eu quero saber por quê. Não vai adiantar nada. Por mais que explique, o problema não resolve em si. O problema precisa ser visto na sua realidade. Quando eu olho para a raiva, por exemplo, que é uma energia muito viva, né? E eu estudo a raiva, eu começo a entender que para lidar com a raiva, por exemplo, eu tenho que relaxar. Porque a raiva, ela quer ganhar, a primeira coisa que a raiva ganha é o corpo. Então quando a raiva ganha o corpo, ela ganha a mente, ela ganha a fala, ela ganha o comportamento. Se eu compreendo, ela se fortalece. Se eu compreendo o movimento da raiva, o que eu faço? Eu relaxo, então já não dou corpo. Respiro. A mente vai tentar me convencer assim, fulano está acabando com você, acabando como? Eu estou inteiro aqui. Então olha como é que as coisas são muito iludidas. Com essa compreensão, eu começo a não ser sujeito tanto da raiva. A raiva faz parte de mim, mas eu não estou obedecendo a ela. Esse é o trabalho do autoconhecimento. Mas eu preciso olhar bastante para ela, eu preciso ter consciência dela, de todos os estados íntimos que nos afetam. Porque só através da consciência de nós mesmos, só através da integração de um trabalho de percepção real daquilo que nós somos, que nós vamos fazer uma mudança real. Reforma íntima sem isso, não existe reforma íntima. A tendência nossa é, na hora da raiva, por exemplo, bater, gritar, xingar, falar, na tentativa de aliviar, Samuel, botar ela para fora? Isso, como é que muitas vezes essa tendência faz o contrário, porque se eu bato, se eu xingo, eu estou aumentando a raiva. O núcleo da raiva quer isso. Hoje não, você olha a raiva, o núcleo da raiva espelha a energia e você não reage, deixa a energia embora. Você tem que aprender. Uma hora a raiva passa. Isso, os núcleos vão perdendo as suas forças. Até então, nossos núcleos retroalimentam e nós somos o agente de sustentação delas. Esse é um dos propósitos do autoconhecimento para o processo de transformação real. Né? Muito bem. Gente, nós já estamos terminando aí o nosso vídeo de hoje, o nosso programa de hoje. E eu vou conversar com o Samuel aqui, porque a proposta era um livro por programa. Mas nós estamos interrompendo esse programa ainda no meio da apresentação desse livro. Então nós vamos decidir aqui para ver se no próximo a gente continua com a apresentação do livro ou a gente passa para outro. Mas eu vou torcer para que a gente continue com este livro. Vamos ver, vamos continuar o livro, né, no próximo programa. Então pronto, tá decidido. Tenha uma belíssima semana e fiquem com Deus. Até